abençoe. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Uma palavra que o Senhor ministra no nosso coração. Glória a Deus. Aleluias. Quero agradecer a oportunidade, pastor Islã, os irmãos, pastores dessa casa. Que Deus abençoe. Pela paz do Senhor, da minha esposa, né? Glória a Deus, ela tem que ficar com a minha filha, porque nós estamos no processo e tem que ficar de olho, né? É isso, ele não pode ver, tá bom? Mas eu creio que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, estamos falando de esperança, né? Glória a Deus, o versículo de número 11, nós vamos estar lendo, fazendo menção, glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscareis e achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os cativos e vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, exaltando e agradecendo o nome do Senhor. O Senhor fala conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. A palavra é tua e não minha, Senhor. Pai querido, usa-nos como instrumento nessa manhã, para, Senhor meu Deus, a glória do teu nome, que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades e lutas, se nós não tivermos firmado na palavra de Deus, nós acabamos colocando esperança em coisas falsas. Nós acabamos, porque hoje é uma busca do ser humano pela felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E eu digo sempre lá na igreja, que Jesus não te chamou para ser feliz, Ele te chamou para obedecer. A Bíblia ela não promete felicidade. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia prometendo felicidade, mas a Bíblia ela promete alegria. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. E quando nós estamos firmados numa palavra de Deus, nós não buscamos a felicidade, a alegria, né? A felicidade, perdão. Nós buscamos obedecer. Jesus chamou nós para obedecer e não para ser feliz. É a obediência. E nós vamos ver aqui nesse texto, quando nós lemos todo o contexto desta passagem bíblica, nós vamos ver que este povo está cativo e eles estão colocando esperança nos falsos profetas, porque eles estão cativos. No Salmo 137 relata a tristeza deles. Eles dizem: na margem do rio da Babilônia nós estávamos tristes, penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo, eles diziam: canta o cântico de Sião. E nós dizemos: como cantar em terra estranha? Como que eu vou cantar passando por esse momento? É a tristeza deste povo relatada porque estão passando pelo cativeiro. E aí os profetas falsos, vendo o sofrimento do povo, diziam para o povo: não, isso aí vai acabar. Esse cativeiro, Deus vai visitar vocês, e Deus vai libertar vocês ali, vai ser rápido. Só que havia uma promessa, uma profecia, através mesmo do profeta Jeremias, que Deus, esse cativeiro duraria 70 anos. Esse cativeiro ele tinha um tempo determinado por Deus. E o que eu aprendo aqui? É que a luta, a tribulação, ela tem hora para começar, mas ela também tem hora para terminar. Porque Deus disse: 70 anos vai ser o cativeiro. E se é 70 anos, não é mais e nem menos.
para que ele fosse curado. Só que aí, Marta e Maria, não podendo fazer mais nada, pegou um mensageiro e mandou uma mensagem para Jesus. A mensagem chegou até Jesus, só que ele não respondeu naquele momento. Mas a resposta dele foi: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho seja glorificado perante o Pai. Aleluia! E quando nós vamos estudar a geografia do lugar, nós vamos ver que da onde o mensageiro saiu até onde Jesus estava, durava um dia. Então, um dia para ir, um dia para voltar. Jesus veio depois de 4 dias. Então, quando o mensageiro chegou lá, Lázaro já estava bom. E como acreditar quando o mensageiro vem e diz: a enfermidade não é para a morte, a palavra já está morta. Aí você escolhe em quem confiar, na palavra de Deus ou no cenário que você está vivendo. Glória! Só que a irmã pregou esse dia no grupo na quinta-feira, na terça-feira, uma mensagem, ela diz: Jesus vem. Aleluia! Não importa o cenário, Jesus vem. Aleluia! Jesus, ele vem. Queira você acreditar ou não, mas eu prefiro confiar na palavra do Senhor. Aleluia! Porque essa não falha. Aleluia! A única forma de nós sabermos a vontade de Deus é através da sua palavra. Porque o profeta, ele é falho. Você não fala para a igreja, ele fala: irmãos, se fosse para a gente ser guiado só por profeta, Deus não deixava a Bíblia. Deixaria os profetas. Mas a única forma de nós sabermos a vontade de Deus é através da tua palavra. O povo deveria olhar para a palavra de Deus. Deus disse que o cativeiro vai durar 70 anos, mas tem uns falsos profetas dizendo que vai acabar. Mas aí Deus vai enviar aqui Jeremias vai enviar uma carta para esses exilados. E aí, a palavra que Jeremias envia, no capítulo 4, no capítulo 29, versículo 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai nela, plantai pomares e comei o seu fruto. E o versículo 6, olha lá: tomai mulheres e gerem filhos. De novo, pastor. Glória a Deus. Tomai mulheres e gerais filhos. Plantai, cuidem da terra. Vocês é para ficar aí dando fruto. Vocês é para ficar aí para viver uma vida que vai glorificar o meu nome. Edifiquem, criem filhos. Por que Deus estava falando para o povo gerar filhos aqui? Sabe por que Deus estava falando para o povo gerar filhos? Porque Deus ia visitar o povo, ia libertar o povo, e o povo iria voltar para reconstruir o templo e ia prestar de mão de obra. Você vai ver que Deus já enxergou lá na frente. Aleluia! O que Deus fala para nós essa hoje nós não vamos entender, mas Deus está falando porque há um propósito maior lá na frente. Glória a Deus! Aleluia! Glória! E Deus está dizendo: edificar em casa, plantai, busque a paz da cidade. Busque, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Aleluia! Tem crente que é uma bênção, né, irmão? Ele diz: vai tudo piorar, então eu quero que isso se exploda. Eu quero que essa terra se exploda. Tem muito crente que é assim, mas Deus está dizendo: não, você tem que orar pela paz. Por isso que ele disse, quando construiu o templo, mas Salomão não foi. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, expor pelos seus mãos, me ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Só que os crentes estão: não, eu estou indo para o céu. Aí quer fazer na terra do inferno. Eita, Deus, essa foi forte. Ele quer fazer na terra do inferno? Não. Nós temos que orar pela paz. Nós temos que cuidar da terra. Glória! Aleluia! E Deus está dizendo: plantai, porque a prosperidade dela, de vocês depende dela. Aí Deus vai dizer: porque eu que sei o plano que eu tenho ao vosso respeito. Aleluia! É plano de paz e não de mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, o Proverbista, capítulo 19, o Provérbios 19, 21. Muito é da natureza humana fazer plano, mas a palavra final vem de Deus. Porque nós somos seres limitados, mas Deus é ilimitado. E o plano de Deus, primeiro, é sempre um plano de bem e não de mal. Como diz aqui o versículo 11, a parte A: o plano de bem e não de mal. Deus está sempre preocupado no bem-estar do seu povo.
e não plano de mal. Glória a Deus. Ele me leva para as águas tranquilas. Aleluia. Ele sempre leva. Por quê? Porque Jesus disse: eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Oh, glória. Por isso que ele me leva para as águas tranquilas. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, nada me abala. A glória. Aleluia. Eu ando tranquilo. Lembra do Salmo de número 46? Que diz: ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem, aí a Bíblia diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Lá eles estavam falando do templo onde Deus habitava, mas hoje ele não habita em templo feito por monte de homem. Hoje ele habita dentro de mim, de você. Glória ao rio cujas correntes. É o crente passando por tribulação, mas ele diz assim: oh, está tranquilo. Por quê? Porque ele me faz repousar em verdes pastos. Oh, glória a Deus. Está tudo contrário, mas eu estou andando nas águas tranquilas, porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aleluia! Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. Jeremias 23, no versículo 5 e 6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará a justiça, e há justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor, a justiça nossa. Glória a Deus. Está falando de Jesus, está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele virá, ele é justo. Oh, glória, ele é o Senhor da nossa justiça. Glória a Deus. Irmão, um dia ele virá e tirará todas as lágrimas dos nossos olhos. Ele vai voltar. E aí, irmãos, quando nós olhamos para nós e olhamos para o cenário, nós acabamos colocando a esperança em coisas falsas. Mas a nossa esperança, porque nós ficamos ansiosos. Mas a Bíblia diz o que? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Amém. É verdade. Aleluia. Nós não podemos andar ansiosos. Nós temos que andar tranquilo. Eu sei que é difícil, irmão. Eu passei essa semana terrível, vendo a minha filha sofrendo. E lá os médicos não achavam acesso, furaram até o pescoço dela, ela gritava. É difícil, eu não desejo isso para ninguém. Eu falava: Senhor, porque às vezes a gente olha, e a gente, nós somos seres humanos, né? A gente fala: meu Deus, minha filha, eu orando a Deus, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que os filhos têm que obedecer ao Pai para que os dias se prolonguem na terra. Minha filha é obediente, minha filha, todo dia de manhã, ela lê a Bíblia na hora. Tem tanta gente que serve a Deus de qualquer jeito. E eu falo: por que ela? A gente prefere nós sofrer. Mas eu olhava para ela assim, ela chorava, ela falava: pai. E a maior tristeza foi quando ela disse para a mãe dela: mãe, desculpa, eu não queria que a senhora fizesse isso. Aí eu falei para ela: filha, nunca mais você fala isso. Tudo que nós falamos é pouco. Falei para ela: mas olha, Deus, o Espírito Santo vai te dar força, né? E eu creio, quando Deus ela está em casa, amanhã vai retornar, e eu creio que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Amém. Então a gente passa e a gente começa a colocar esperança se nós não olharmos para o Deus tem um objetivo definido. Glória a Deus. Deus tem um objetivo definido. Os planos de Deus estão alinhados com o plano do povo para o fim que eles esperam. Glória. Eu quero te dizer, o plano de Deus estava alinhado com o plano do povo. Deus iria tirar o povo do cativeiro, mas era no tempo dele. Oh, glória a Deus. Ei, aleluia. O nosso plano está alinhado com o plano de Deus. Quando você está orando, o teu plano vai estar alinhado com o plano de Deus. Aleluia, glória. Glória a Deus, porque quando nós temos intimidade, estamos orando a Deus, nós vamos alinhar o nosso plano. Por isso que a Bíblia diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será concedido. Aleluia, é a palavra de Deus que diz isso. Por quê? Porque quando eu estou alinhado com Ele, eu nunca vou pedir nada que não esteja alinhado com a palavra dele. Lembra de Ana? Ana está orando 25 anos: quero filho. Senhor, dá um filho. Ela está orando,
que ela vai entender o propósito. Sacerdotes corrompidos, templo profanado, e Deus precisaria de um profeta. Deus precisaria de um homem de Deus. E ela vai entender: se o Senhor te der, eu te dou. Se o Senhor me der, eu te dou. Eu preciso de um filho, o Senhor precisa de um profeta. Oh, meu Deus! Aleluia! Deus visitou Ana. E eu quero te dizer: se o seu plano está alinhado com o plano de Deus, saiba que tem um tempo determinado para a visitação do Senhor. É um ano de esperança, esperança em Cristo. Está todo mundo aí projetando um cenário difícil para esse ano, mas para nós que estamos em Cristo sabemos que nada é difícil, porque o apóstolo Paulo disse: as ardentes aflições desse tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada. Aleluia para a tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas pessoas não querem orar para Deus. Não quer saber a vontade de Deus, porque tem medo de receber um não. Aí ele quer fazer do jeito dele. Tem um amigo meu, fui ministrar na igreja dele, e ele está querendo mudar, né? E ele falou: minha família está assim, pastor, já falei, já mudar de igreja, quer mudar para outro lugar. Já falei, mas só que não tem jeito. Meus filhos assim, eu falei: você já falou, não tem jeito, olha. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Não pode. Né? Nós temos que buscar o Senhor. Quando eu estou cercado, eu vou buscar a Deus, eu não sei o que fazer. Eu tenho que saber onde é que mais muitos não querem, porque tem medo de receber um não. Por quê? Porque aqui Deus faz aquilo que Ele quer. E aí é complicado, né? E as pessoas não querem orar. Você vai ver que Davi, ele fez um plano. Davi, ele disse: vou construir um templo, vou construir uma casa para Deus. E lá em 2 Crônicas 28 diz: mas assim diz o Senhor, você não construirá o templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou sangue. Aleluia. Receberam o nome de Deus, mas nem sempre o nome de Deus é motivo de derrota. Vale a pena receber o nome de Deus, porque Deus, Ele fala: não, você vai passar por isso agora, eu não vou te privar disso, mas é porque eu estou preparando algo para você melhor. E quem entende isso faz como Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir tesouro do Egito, pois tinha em vista uma grande recompensa. Meu Deus, a glória. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ei, que nós temos que crer em Deus e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se é impossível agradar a Deus, oh glória, mas aquele que crê em Deus tem que saber que Ele existe e que Ele é galardoador. Tem uma recompensa para mim, para você, sim. Tem recompensa, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma recompensa. Deus está dizendo para aquele povo que está falando com Jeremias: ei, meu plano é de bem, não de mal. Meu plano, eu vou dar um fim para você, que você vai dizer: valeu a pena, não teve louvor? Vai valer a pena, chega no final, vai valer a pena, só que a vitória não está no começo, a vitória não está no meio, mas está no fim. Ei, está no fim, glória. Eu quero profetizar agora que nesse tempo, ei, Deus tem um tempo determinado para visitar o teu povo, a tua igreja, como recompensa. Glória. Aleluia. Aleluia. E Jeremias vai dizer: não só isso, é plano de bem, não de mal, para mudar um futuro, uma esperança. E ele diz: se buscar a mim com sinceridade, aleluia, Deus responderá às orações do seu povo para a restauração. Isso fala de invocar, falar, de convidar e convocar. Deus está dizendo: vocês orarão a mim e eu vos ouvirei. Vocês vão me invocar. Irmão, glória. Você já viu um justo sem resposta?
Eu sei que o silêncio de Deus muitas vezes nos incomoda, mas o silêncio quer dizer que Ele está trabalhando, Ele não te deixou de ouvir. Eu sempre uso aquela mulher naquela época do corre atrás de Jesus, ela está correndo e Jesus não responde palavras. Só que o fato de Jesus não responder palavras não quer dizer que Ele não está vendo. Eu uso sempre a minha esposa, né? Menininha, quando ela começava a correr na igreja, a pastora só olhava, mas não falava nada. Só que ela já entendia o recado. Não precisava pronunciar a palavra, só que ela só olhava. Ela já voltava para o lugar. Então, ou seja, o fato de Jesus não responder não quer dizer que Ele não está vendo. Amém? Então, Deus tem uma promessa de restauração. Deuteronômio 4:29 diz: então dali buscarei ao Senhor teu Deus, e o achará quando buscar de todo o coração. Aleluia, e de toda a sua alma. João capítulo 6, versículo 37 diz: todo que o Pai me dá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Olha, irmão, isso aqui é forte. Aleluia. É lógico que aqui está falando que a vinda de Cristo, vocês vão me buscar e vão me achar. Jesus Cristo. E Ele disse: aquele que vem a mim, jamais Ele lança fora. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele não lança fora, Ele está dizendo, jamais. Só que nós precisamos o quê? Buscar, desejar. O coração do homem interior, mente, de determinação, referindo-se a um caráter, moral, paixão e emoção. Eu devo desejar ardentemente a presença dEle. Glória! Quando eu buscar a Ele com toda a alma, com todo entendimento, Ele jamais vai lançar fora. Ele jamais vai lançar fora. Aleluia! Glória! Deus conhece a vida para melhor. Isso aqui é uma mudança de vida para melhor. Eu quero te dizer, Deus, Ele tem uma mudança para você para melhor. Glória, para melhor. Vai ter uma mudança de vida. Aleluia. Eu já tive a minha mudança de vida para melhor, porque estou em Cristo. Como foi dito aqui, glória, eu estava morto no meu delito e pecado, fazendo a vontade da carne, andando segundo o curso desse mundo. Ele era participante da ira de Deus, mas Deus, em que é rico em misericórdia, Ele me ressuscitou. Ele me ressuscitou, glória. Aleluia, glória a Deus. E eu já tenho uma vida melhor. Aleluia. O ímpio nunca vai entender isso. É uma mudança para melhor, porque nós temos a quem recorrer. Minha filha, quando teve o caso que ela ficou ruim, teve que internar ela, às pressas, que falou, o médico disse assim: ó, eu não sei nem como ela está consciente. Eu falei: eu sei, porque ela está consciente. Aí deixei minha esposa no hospital com ela internada e fui para a igreja. E meus irmãos não são crentes. Minha mãe: ele é louco, deixar você sozinho e vai para a igreja. Poxa. Só que eles não compreendem que a nossa esperança não está em homens. O homem pode dar a última palavra, glória, mas a nossa última é de Deus. Glória, eu já tenho uma vida melhor, porque eu já tenho a quem recorrer. O ímpio não tem a quem recorrer, mas eu e você tem a quem recorrer. Glória, aleluia. Aí ela não pode nem estar assim, ó, com um monte de gente, porque a imunidade dela é capaz, qualquer gripinha para ela é perigoso demais. Mas ontem eu levei ela lá na igreja. Você não for que vai orar por ela. Aleluia. Umas 30 irmãs. Que eu fiz um propósito com o Senhor, né? Um propósito com Deus, e terminei ontem. Aí o pastor falou assim: pastor Danilo Soares, traz ela aqui para nós orar. Aí levei para orar. Oraram por ela, oraram. Foi bênção do Senhor. Aí de repente, acabando o culto, uma mulher sobe no culto, vai ter uma oportunidade de uma saudação. Ela falou: vou contar um testemunho aqui. Falou da mãe dela, que tinha 70 e poucos anos, e fez uma cirurgia para tirar um tumor do cérebro e estava lá, adorando a Deus. Aí falou da filha dela, ela
com 8 anos de idade, minha filha foi diagnosticada com leucemia. E eu falei, não vou ver minha filha jovem, com medo, né? Aí ela falou assim, ela está aqui. Glória, aleluia. Aí na hora que acabou o culto, né? Eu falei, meu Deus, eu fui lá para ela, falei, ó, seu testemunho me edificou. Falei, o caso da minha filha não foi de leucemia, mas deu neoplasia na medula dela. Então, ou seja, os médicos dizem que o último caso é transplante de medula. Eu creio que não vai precisar. Eu creio em Deus. Aí ela falou assim, Aí ele falou, vem aqui, minha filha, chamou a filha dele. Aí a filha dela lá. Aí olhou para a menina, porque a menina está cheia de hematoma. Ela, nossa, você está cheia de hematoma? Vem bem-vinda, que eu também, ó. As minhas plaquetas também, chegava 10, 8, tudo caía. Ela falou assim. E aí a menina falou assim, hoje eu estou aqui. Eu estou aqui, ó. E sabe o que eu estou estudando? Hematologia. A menina começou a estudar. E minha filha lá dentro dos médicos, injetando ela disse para a mãe dela, mãe, eu quero estudar, eu quero ser enfermeira, eu quero ser alguma coisa. Oh, glória a Deus! E a mulher contou, e ela falou, ela está aqui, ó, para a glória de Deus. Eu falei, então receba um milagre da parte de Deus. Então Deus tem uma mudança para você, e uma mudança para melhor. Só que entenda isso, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Amém. Como o Senhor diz, agradável para Ele. Amém. Glória a Deus. Ele sabe o que está fazendo, você não sabe, mas Ele sabe o que está fazendo. Então creia nisso, que no final você vai dizer assim, passei por muitas dores, por muitas lutas, mas valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena servir esse Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Tenha esperança. Eu creio que quando chegar o final desse ano, você vai dizer, meu Deus, foi tantas bênçãos que Deus fez esse ano. Depois dos 12 dias que eu estava lá, coisas maravilhosas. Eu não entendia, sofri, chorei, mas agora eu estou cantando. Até que criação de graça. Teve volta, e teve volta, pastor. Teve. Salmo 126. Eles diziam: quando o Senhor nos libertou do cativeiro, nós estávamos como que sona, a nossa boca se encheu de riso, e ele se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, glória a Deus, os que semeiam em lágrima semearão com alegria. Aquele que anda chorando e carregando a preciosa semente vai voltar carregando o seu mundo. Só que crê nisso, só que adora. Só que crê que vai voltar carregando. Só que crê que vai voltar com alegria. Vai ter colheita, vai ter proteção, vai ter uma parte de Deus. Aplauda Jesus, oh glória a Deus. Você nesta manhã, Glória a Deus. ser profeta de vida, ser profeta de vitória. Glória a Deus. Porque o nosso profeta profetizando engano. Mas usa a tua boca para profetizar vida.